Bom dia, boa tarde, boa noite, meus acadêmicos da mente. Estamos aqui na praia da Academia da Mente, curtindo nossas férias aí de carnaval. Brincadeira, não estamos em praia nenhuma, estamos aqui trabalhando, continuo em casa, preparando nossa aula aqui. Vamos começar essa última semana do mês falando de um novo exercício. Toda última aula do mês a gente para no exercício exclusivo e aí fica trabalhando só nele para poder trabalhar mais uma habilidade. A gente já fez no ano passado calcule e trace, que era parecido com o que a gente vai fazer nessa semana, só que dessa vez a gente tem menos cálculo e mais a questão das coordenadas. A gente vai ter aí vários desenhos para descobrir com as coordenadas colocadas ali embaixo e a partir dessas coordenadas a gente vai fazendo uma linha depois da outra. Explico lá no enunciado que a ordem é sempre coluna, depois linha. Então sempre que eu ver 1,8 quer dizer que é coluna 1, linha 8. Sempre o primeiro número é coluna. Podem até associar com uma ordem alfabética aí. Por exemplo, vamos começar a segunda-feira aqui fazendo alguns. Essa minha primeira folha está dizendo aqui, ó, 8,1. Então a gente sabe que a coluna é a coluna 8 e que a linha é a linha número 1. É a minha primeira coordenada, então eu sei que é dali, daquele ponto, que eu vou começar o meu jogo. Mas ainda não vou fazer traço nenhum, ele está falando ali, ó, que ali é o primeiro ponto. A outra parte, ó, 1,8. Então eu sei que vai ser primeiro coluna e depois linha, coluna 1, e a linha vai ser lá na linha 8. Vou lá e coloco o ponto para onde eu vou seguir a minha coordenada. Depois dos dois pontos feitos, eu vou lá e ligo os dois. Deixa eu tirar o boné aqui, porque não tem férias, né? Sigo nossa explicação, eu estou no 1,8, agora eu vou para 1,11. Então eu sei que é coluna 1, linha 11. Vou lá, coloco o ponto e eu sei que para aquele ponto lá que eu vou caminhar. Estou aqui na coluna 1, linha 11. Minha próxima coordenada é coluna 3, linha 13, então vou lá, ó, coluna 3, vou subindo até a linha 13, coloco ali o ponto e faço o traço que eu vou continuar. Coluna 6, linha 13, então vai continuar na mesma linha, só que vai andar lá para a coluna 6, então eu faço ponto, conecto as duas coordenadas e sigo adiante. Da coluna 6, linha 13, eu vou para a coluna 8, linha 11, aqui está a coluna 8, subindo até a linha 11 aqui, então eu boto ponto e conecto as duas coordenadas. Esse primeiro é bem simples, vale sempre lembrar, primeiro linha, depois coluna. Da coluna 8, linha 11, a gente vai para a coluna 10, linha 13. Está aqui a 10ª coluna, 13ª linha lá em cima, coloco o ponto e conecto as coordenadas. Do 10,13 ele vai para o 13,13, então ele vai se manter na linha 13, só que agora é coluna 13, né? Então eu boto lá o ponto e conecto os dois. Coluna 15, linha 11 é o próximo ponto. Vou procurar aqui a coluna 15, é a penúltima. Ó. Os números estão aqui próximos à coluna que eles indicam. Então, coluna 15 está aqui, linha 11, marco o pontinho e conecto as coordenadas. E aí ele finaliza lá com a coluna 8, linha 1, que curiosamente é até de onde eu comecei, né? Olhando lá no começo é o mesmo 8,1, então do 15,11 ele vai para o 15,8. Então coluna 15 se mantém na mesma coluna, só que desce um pouquinho a linha, ó, linha número 8, marquei o ponto aqui da coordenada e ligo as duas. E aí ele finaliza lá no 8,1, que é o mesmo ponto que começou inclusive, então junto os dois aqui. E aí embaixo está dizendo, ó, você consegue ver alguma imagem? Qual? A gente vê aqui um coração, vocês conseguem ver aí também? Então, esse coordenadas vai ser simples, mas ao mesmo tempo exige atenção, não tem muita conta, mas se a gente se perder ali de um ponto para o outro, o desenho não vai sair certinho. Vamos virar para a página número 2, fazer mais um exercício hoje. Aqui na página 2 já começa uma hipótese interessante, que é quando coloca essa tesoura aqui, ó, entre as coordenadas, a gente vai falar sobre elas. E uma coisa que a gente não fez lá no coração da primeira folha que a gente vai fazer agora é marcar a coordenada que a gente está. É uma opção aí também para a gente se guiando. Por exemplo, a primeira coordenada é 0,7. Então tá aqui, ó, coluna 0, linha 7, vou lá e faço ponto. Já marquei aqui o 0,7, né? Próxima coordenada é o que? 0,9. Então ele vai manter a coluna 0, só que agora a linha vai ser a linha 9. Então eu faço lá o ponto, linha acima, e aí posso conectar até os dois. E assim eu vou caminhando aqui, ó, e marcando as coordenadas que eu já fui, né? De 0,9 agora eu vou para 7,16. Então é coluna 7,
linha 16. Feito o cruzamento, eu sei que meu ponto tem que ficar lá em cima, então coloco lá em cima o ponto, conecto as coordenadas e vou para a próxima ali, ó, 8,16. Estou sempre marcando onde eu estou. Coluna 8 é a do lado, linha 16 é a mesma linha, então boto o ponto ali, ó, na coluna seguinte, conecto os dois. Próximo é coluna 15, linha 9. Coluna 15 está lá no final, linha 9 é aquela linha ali onde a gente já fez até um pontinho, então boto um ponto lá na coluna 15, linha 9 e conecto as coordenadas. E aí acredito que a essa altura vocês já bem entenderam como realizar aí, né? Vamos fazendo aqui mais um gabarito. Próxima coordenada, coluna 15, linha 7, então coluna 15 está aqui no final, linha 7 é a linha onde a gente começou, bota um pontinho, liga os dois. Depois, coluna 13, linha 7, coluna 13 está aqui, a linha é a mesma que eu estou, então boto um pontinho e venho reto para dentro. Coluna 8, linha 13, coluna 8 é essa daqui, linha 13 é lá em cima. Coloco o ponto e vejo que a linha vai voltando ali para perto de onde ela estava. Coluna 7, linha 13, venho aqui, ó, coluna 0, 1, 2, 3, 4, aqui é 7. A linha 13 é a mesma linha que eu estava, né? Então vou lá, faço um pontinho, só que na coluna anterior e trago a conexão. Coluna 2, linha 7. 1, 2, está aqui a coluna número 2, vou subir até a linha 7, foi onde eu comecei, faço um ponto, ligo as coordenadas. E aí depois, coluna 0, linha 7, a gente vai usar a coluna 0 como essa inicial aqui, ó. Linha 7 foi onde a gente começou, o mesmo ponto inicial, então voltei para o começo. Aí chegou o momento lá da tesoura, né, pessoal? Quando tem a tesoura ali, a proposta é só para aí. Tá definida essa primeira forma e a gente continua para a próxima. Não precisa conectar do último ponto para essa coordenada aqui. A gente vai cortar, parei essa parte aqui e vou começar tudo de novo. Então vou procurar lá. Coluna 1, linha 7. Vem aqui, ó, coluna 1, linha 7 e marco um ponto. Não preciso trazer o último ponto para ele, só vou marcar um ponto porque eu estou começando uma nova sequência, né? Depois, coluna 1, linha 0. Então é aqui embaixo, ó. Coluna 1 é essa, só que a linha 0 é a primeira, então vou lá botar o ponto e vou trazer para baixo a linha, como se fosse uma nova forma. Caminhando, coluna 14, linha 0. Então coluna 14 está aqui, a linha 0 é essa primeira, boto um ponto. Faço a linha, próxima coordenada, coluna 14, linha 7. Já estou na coluna 14, só que a linha 7 é mais para cima, então faço o ponto lá em cima, conecto as coordenadas e apareceu até uma tesoura aqui, então quer dizer que fechei essa forma. Daqui eu não vou conectar no 5,0, aqui eu vou consolidar que está fechado e vou começar uma contagem nova, coluna 5, linha 0, aqui é o ponto, não vou trazer daqui para cá na diagonal, ó. Comecei de novo, coluna 5, linha 0, o ponto está aqui. Depois ele vai levar para a coluna 5, linha 6, a mesma coluna, só que ele vai subir lá para a linha 6, faço o ponto, ligo as coordenadas. O próximo ponto vai estar na 10ª coluna, eu venho aqui, ó, olhando pela linha de baixo, 6ª linha, vou fazer o ponto ali e conectá-los. E aqui, antes de vir uma nova tesoura, 10,0, quer dizer que é a coluna número 10, a linha 0, que é essa inicial aqui mais escura, então faço o ponto, ligo as coordenadas, e como vem uma tesoura ali na sequência, mais uma vez está consolidada a nossa imagem. E aí a gente vai para o último recorte ali, coluna começando de novo, né, sem fazer uma conexão de onde eu parei, coluna 11, está aqui do lado, linha 13, então vou subindo até lá no alto, pô, linha 13, tá aqui, faço um ponto e vou para a próxima coordenada para seguir minha linha. Próxima é na coluna 11, onde eu estou, só que a linha é 15, então é lá na penúltima. Vou fazer o ponto lá em cima e conectar as coordenadas. Próxima coordenada, coluna 13, linha 15. Coluna 13 está aqui, a linha 15 é onde a gente está, então me parece que está formando uma imagem ali, ligo as coordenadas. A última da imagem, coluna 13, que é onde eu estou, só que linha 11, então eu vou descer até aqui, ó. Faço ponto, ligo as coordenadas e vejam aí se não formou uma casinha, não é, pessoal? Cada imagem aí vai formar um elemento, assim como a gente poderia ir no último aqui, ó. Por exemplo, para começar esse aqui de baixo, a gente pode ver, ó, coluna 2, linha 0, então a gente sabe que a coluna é aqui essa horizontal, a gente vai ver as colunas, coluna 2 essa segunda, linha 0 é essa inicial aqui mais escurinha,
Só que eu não preciso fazer nenhum ponto inicialmente, né? A ideia é só o início da coordenada. Do 2, linha 0, a gente vai para a coluna 1, linha 1. Então é esse o primeiro traço que eu faço. A partir daqui eu vou para a coluna 1, linha 1, essa pequena diagonal aqui. Vejam que esse eu já não vou mais marcando, né? Coloquei só como uma opção ali em cima, isso não é uma regra de vocês terem que marcar, só ajuda a organizar, mas a gente pode ir sem também. Ó. Do 1,1 a gente vai para a coluna 1, linha 3, então a gente está aqui na coluna 1, só que vai subir para a próxima linha, faça um traço para cima. Depois coluna 3, linha 3, a gente já está na linha 3, então eu vou andar só a coluna para o lado aqui, ó, na horizontal para a direita. Depois coluna 3, que é onde eu estou, só que a linha 5, então eu subo mais um pouquinho. Depois ele vai para a coluna 1, linha 5. Então ele vai se manter na linha 5, só que vai voltar algumas casas aqui. Coluna 0, aquela lá do começo, linha 6. Vai subir um pouquinho na diagonal. A mesma coluna 0, só que linha 9. Então ele vai subir algumas linhas. Coluna 2, é bem pertinho aqui, ó, só que linha 10. Então vai subir na diagonal para dentro. Segue para a coluna 2 ainda, só que a linha 12. Então sobe um pouquinho. Depois coluna 5. Ainda está perto aqui, linha 16, então vai subir bastante agora na diagonal. A próxima é coluna 9, ainda está aqui perto, ó, e a mesma linha 16, eu sigo na horizontal para o lado. Vejam que aqui eu desço a linha, mas não tem tesoura nenhuma, então eu continuo a sequência. Coluna 4, linha 12, faço esse traço. Sigo para a coluna 5, linha 11, está perto, né? A gente estava na coluna 4, linha 12, coluna 5 está aqui, linha 11 está um pouquinho abaixo, então faço a diagonal. Daqui eu tenho que seguir para a mesma coluna 4, só que linha 11, então eu desço um pouquinho. A próxima eu tenho que seguir para a coluna 5, mas na mesma linha 11, então me mantenho aqui na horizontal. Segue para a coluna número 9, linha 15, então ele vai subir na diagonal. Coluna 11 e a mesma linha 15, então vou seguir só um pouco na horizontal para a direita. A mesma coluna 11, só que na linha 12, então basta descer um pouquinho. Ele vai voltar agora, ó, coluna 7, então ele vem para cá para dentro, linha 9, ele vai descer na diagonal, voltando. Depois a mesma coluna 7, só que na linha 8, então desce um pouco. Agora coluna 8 e linha 8, a gente está lá na linha 8, né? Vou seguir só uma coluna para a direita. A próxima já é mais longe, coluna 13, linha 12, então vou subir um pouco essa diagonal. E a última dessa linha, coluna 15, está aqui no final, e a mesma linha 12, então sigo na horizontal. Mais uma vez, termina a linha, mas não tem tesoura, então eu sigo na minha mesma dinâmica, sem cortar, continuo conectando as coordenadas. Daqui de onde eu parei do 15,12, eu vou para a coluna 16, linha 11, então essa é a última coluna aqui, linha 11 eu faço a conexão. Coluna 16, linha 7, é a mesma coluna que eu estou, só que eu vou descer um pouco. Coluna 15, linha 6, eu vou começar a entrar de novo aqui no jogo, na linha 6 agora. A mesma coluna 15, só que linha 4, então eu desço mais. Coluna 13, linha 0, vou voltar para aquela linha da base ali, hein? Tá chegando lá naquela tesoura do final, mas antes disso tem coluna 8 ainda na linha 0, faço essa conexão. Ele me pede para subir da coluna 8 para a linha 1, então também conecto aqui. Depois ele me traz mais para dentro do jogo para a coluna 6, linha 1, sigo na horizontal para a esquerda e volto para a coluna 6 e a linha 0 que eu estava antes. A última aqui antes da tesoura é coluna 2, linha 0, é onde eu comecei inclusive, ó, se eu olhar lá está a mesma coordenada, então faço aqui o último traço antes da tesoura e vou começar de novo o meu desenho ali porque tinha uma tesoura, né? A partir da tesoura ele me pede, ó, coluna 1, linha 5, então tá aqui, ó, coluna 1, a quinta linha é essa daqui, eu já até passei um ponto por ali. Ele vai dar 1, linha 5 para 1, linha 6, então ele vai fazer só um tracinho para cima. Depois da 1,6 ele vai para a coluna 0, linha 6, a coluna inicial aqui é a linha 6, mais uma vez só um tracinho. E vejam que já vem uma tesoura de novo. Então dali eu não vou conectar ninguém, vou começar novamente minha contagem. Coluna 3, linha 7. Tá aqui, ó, coluna 3, vou até a linha 7, estou aqui, mas para fazer o traço só quando eu for para a próxima coordenada, que é a coluna 3, a mesma coluna, só que a linha 9. Então ele sobe um pouquinho na vertical. E aí se a gente for fazer esse finalzinho aqui, ó, coluna 5, linha 9, depois coluna 5, linha 7, a gente vai fazer uma descidinha
vai conectar esse quadradinho aqui e vocês conseguem ver alguma imagem que se forma aí. A ideia aqui é formar um coelho, espero que vocês tenham conseguido ver isso aí. E durante a semana a gente vai resolvendo os outros, vai ficar como um gabarito. Grande beijo, até amanhã fazendo mais um. Até!